No vídeo de hoje a gente vai falar sobre como melhorar o seu speaking, o que você precisa fazer, o que você precisa ter em mente se você quiser melhorar com eficiência o seu speaking. Hello everybody, how are you doing? That is Ellison here, Ellison por aqui mais uma vez. Hoje nós temos dica de inglês, mas hoje vai ser em português. Semana passada tivemos uma em inglês, hoje o vídeo aqui vai acontecer em português e a gente vai intercalando, vez ou outra um vídeo em inglês, vez ou outra um vídeo em português. O que eu consegui estabelecer até agora é que toda semana eu pretendo fazer um vídeo de aula, conteúdo denso, que nem a gente teve na terça-feira, uma aula com The Office, né? E um vídeo de dicas. Às vezes esse vídeo de dicas vai ser em português, às vezes em inglês, para que você também possa praticar o listening. Então hoje vai rolar 100% em português. Se ainda não apertou no like ainda, né? Eu sei que você não apertou no like, você só vai assistir nos vídeos aí, mas quando você aperta no like, isso ajuda muito o canal, principalmente o nosso canal aqui que tá crescendo novamente, depois a gente perder o nosso canal antigo, perdeu o acesso ao canal antigo, então o seu like ajuda muito. E confere se você já está inscrito aí no canal, ativa aquele sininho para você sempre receber aí nas terças e nas quintas o vídeo novo que vai sair com aulas e com dicas. Agora que você já deu o like, agora que você já conferiu, without further ado, let's get started. Pra gente falar sobre como melhorar o speaking, eu quero fazer um paralelo aqui com algo que acontece aqui dentro do nosso cérebro. Você sabe que vez ou outra que eu falo de hábito, e eu acredito que os hábitos são muito importantes para várias coisas na nossa vida, inclusive para aprender inglês. O hábito não é importante, o hábito é necessário para a gente economizar energia. O cérebro é um órgão muito caro e quando a gente automatiza um processo, isso custa menos energia para a gente. Eu não sou nenhum expert em neurociências, mas eu entendo aí o básico da formação do hábito. Eu não quero entrar a fundo nesse tópico, eu só quero rapidamente pincelar ele aqui pra gente fazer esse paralelo e a gente poder falar do speaking. Imagina então esses dois lugares do nosso cérebro, o estriado ventral, que é mais conhecido como núcleo accumbens e também é o centro de recompensa do cérebro, e o estriado dorsal, então é o ventral e o dorsal, que tá envolvido também aí na criação do hábito. O hábito, de maneira geral, a gente começa a formar quando a gente entende que algo nos recompensa. Então envolve o núcleo accumbente, certo? Então o centro de recompensa do cérebro. Ou seja, você vê o seu celular, você come uma pizza, tudo isso, né? Dopamina e vários outros neurotransmissores ali dentro vai te dando recompensa. Você faz uma coisa que é legal, você tem esse reforço positivo, todos aqueles neurotransmissores ali te dando sensações maravilhosas, reforça você a continuar executando aquele comportamento, right? Então, ao invés de fazer um almoço que dá trabalho, você frita um frango, você faz um arroz, também não é tão delicioso como comer uma pizza. Quando você liga, pede uma pizza e come, seu cérebro pensa, pô, isso aí foi maravilhoso, foi muito bom, toma dopamina aqui para você saber que eu gostei disso aqui, para eu reforçar esse seu comportamento e amanhã eu aumentar as chances de você fazer isso de novo. Tudo isso acontecendo ali no núcleo accumbente. Muito bem, você continua fazendo e come pizza, e come bacon e refrigerante, não sei o que lá. Esse comportamento que você repete, a certo momento, olha o que acontece, fisicamente isso acontece aqui dentro do seu cérebro, tá? Esta circuitaria, esses engramas que estão sendo criados ali no estriado ventral, no núcleo accumbens, no centro de recompensa, eles caminham até o estriado dorsal. Então eles literalmente saem do centro de recompensa e eles vão para o centro de hábitos. É literalmente isso que acontece. Claro que eles não andam, né? Mas eles saem de um e vão para o outro. Muito bem, então eles saem no ventral, vão para o dorsal. Isso na prática, basicamente, significa que o hábito está formado. Significa que você vai precisar de menos energia. Lembra que a gente estava falando que o cérebro é um órgão caro, ele gasta muita energia mesmo. Então, quando você acaba migrando esse comportamento para o estriado dorsal, isso vai te custar menos energia, menos esforço cognitivo, e é o que o cérebro quer, ele quer gastar menos, ele quer conseguir fazer a mesma ação gastando menos energia. Então, na prática,
É isso que acontece quando um hábito se forma. E você sabe que coisa louca que depois que um hábito é formado, mesmo na ausência daquele reforço positivo, sabe, aquela sensação boa ou aquela sensação de satisfação depois que você faz alguma coisa, depois que o hábito está criado, mesmo quando você não tem mais essa sensação, você continua fazendo aquilo ali. Você nunca, por exemplo, ficou sem bateria no seu celular, acabou a bateria do seu celular, você botou ele no bolso, acabou a bateria. Aí a cada 5 minutos você fica puxando ele para cima, tá sem bateria. Pois é. Então, o que acontece? Você criou o hábito de tirar o celular do bolso para olhar a hora, para olhar as mensagens, etc, né? Aí mesmo quando você não vai ter o reforço de você ver a mensagem que você queria ver, ou ver a hora que você queria ver, seja lá que você queria ver no celular, você vai continuar tirando o celular do bolso, mesmo sem bateria, mesmo sem reforço positivo. Isso é um hábito. Acaba a luz da casa, e aí você entra no banheiro, você entra no quarto, você tenta acender a luz não acende, mas você tá tão habituado a fazer. E qual que é o reforço positivo de acender uma luz, Ellison? Você consegue enxergar, você entra no escuro, acendeu a luz, enxergou. Isso é um reforço positivo. Quando não tem luz, você fica tentando ligar a luz. Isso é um hábito. Muito bem, Ellison. Agora você pode falar pra nós por que diabos você está falando por, 10 minutos de hábitos e ainda não falou de speaking? As pessoas querem melhorar o speaking e existem... Eu poderia fazer o vídeo fácil, o vídeo padrão que todo mundo faz, que é vir aqui te dar 5 dicas para você melhorar o seu speaking. Dicas de aplicativo, dicas de métodos, dicas de coisas aqui ali para você melhorar o seu speaking. Eu quero que você entenda qual é o processo do seu speaking melhorar para que você comece a aplicar isso em diversas áreas. Isso engloba várias partes do inglês, inclusive engloba muito listening. É isso mesmo. Para você melhorar o speaking, você precisa ter mais listening. Para você melhorar o speaking, você precisa ter mais reading. Para você melhorar a sua fala, você precisa ouvir mais e ler mais. Isso é verdade, porque é através destes caras que você vai adquirir palavras, adquirir vocabulários, entender como é que a pronúncia funciona e etc, etc. Muito bem, deixa eu te fazer uma pergunta agora para você entender por que a gente estava falando de hábitos e a gente está falando de melhorar o speaking. Quando você está falando português, você fica pensando o tempo inteiro as coisas que você vai falar? Geralmente não. A gente pensa uma coisa aqui, que dá uma direção pra gente, e a gente vai fundo. A gente lembra da cena e a gente explica a cena. O que me aconteceu ontem quando eu estava dirigindo? Eu lembro da cena e eu começo a falar sobre a cena. As palavras naturalmente vão saindo. A gente escolhe essas palavras dentro do nosso cérebro com tamanha velocidade que a gente não precisa ficar usando muito esforço cognitivo e energia cerebral para pensar em qual que vai ser a nossa próxima palavra o tempo todo. É bastante automático esse processo. Se é automático, ele tem muito a ver com o hábito. Por que ele tem a ver com o hábito? O nosso processo de fala envolve também as nossas habilidades motoras. Vou usar o exemplo clássico do carro. Para você que ainda não dirigiu um carro, talvez você não consiga entender esse exemplo, mas quando você dirigir, você vai conseguir entender com bastante clareza. Quando a gente começa a dirigir, é muito difícil. Você tem que pensar em abaixar ali os pedais, mexer a marcha, controlar aqui, seta pra lá e pra cá, deveria dar a seta, se você não dá a seta, dê a seta, e aí você tem que olhar no retrovisor lateral, aqui ali, então são várias coisas pra você ficar cuidando o tempo inteiro. É pé, é mão aqui, é dedo aqui, é olho no retrovisor, é uma loucura. Porém, você não precisa de tanto tempo assim, há 6 meses, 1 ano, você já começa a ter tanta prática fazendo aquilo ali todo dia, dirigindo todo dia, que esse processo vai ficar extremamente automático. Todos aqueles movimentos motores ali, troca marcha, você faz isso conversando e ouvindo música depois de um tempo e você ainda consegue fazer, não deveria, né? Mas você consegue, porque começa a ficar bastante automático. Para você que ainda nunca teve a experiência de dirigir um carro, talvez você possa comparar com os jogos que você joga. Os movimentos, as teclas que você precisa apertar no teclado. No começo, um jogo novo, às vezes é difícil, mas conforme você vai jogando, você já fica esperto com as teclas que você tem que apertar, o que você tem que fazer, adiantar os movimentos aqui e ali. Isso vai ficando natural, vai ficando automático, vai ficando fácil.
os seus dedos fazem um movimento quase que sozinho. É que no carro, você não fica pensando, opa, agora tenho que botar a segunda, opa, agora tenho que botar a terceira. É meio que você sente o barulho do motor, você vê o negócio ali, já troca, já troca. É automático o negócio. E a nossa fala envolve também a habilidade motora de você mexer os músculos da boca, mexer os músculos da língua. Então existem palavras que são mais difíceis de você falar. Por exemplo, não sei, vai uma clássica, girl, ou então world, são palavras um pouquinho mais difíceis de a gente pronunciar, só que se você ficar praticando essa palavra, que nenhum maluco fala ela em voz alta aqui, e lavando a louça, girl, dirigindo o carro, girl, lá cozinhando, girl. Isso aí, com o tempo, esses músculos vão começar a se acostumar com esse movimento, e esse movimento vai ficar mais natural. O que eu quero dizer com tudo isso que eu tô falando é o seguinte: nós precisamos automatizar o processo de fala. E existe basicamente duas maneiras de a gente automatizar esse processo de fala de uma maneira consciente. Todo processo que se torna automático, de princípio, de início, precisa ser consciente para daí depois ele começar a se tornar automático. Então, dica 1, anote a dica 1, porque a dica 1 é a mais importante. Não vou deixar a dica importante pro final. A última dica é a mais importante. Não, a dica 1 é a mais importante. Você precisa fazer isso com muito afinco. E toneladas disso. Você precisa passar literalmente milhares de horas fazendo isso se você quiser melhorar bastante o seu speaking. Isso é provavelmente uma das coisas mais fáceis de se fazer, porque é bastante passivo, mas você precisa fazer muito disso. Não negligencie, porque isso é provavelmente o mais importante para você melhorar a sua fala, que é o quê? Praticar o listening, treinar o listening. Como eu posso fazer isso, Ellison? Você pode, em vários momentos do seu dia, pegar um podcast, pegar uma série, um vídeo no YouTube que seja, colocar aqui no seu celularzinho, botar os seus fones de ouvido e ouvir. Você pode fazer isso ativamente, ou seja, você senta aqui para assistir e você fica prestando atenção naquilo ali. Vez ou outra faz uma anotação sobre palavras que você viu, etc. Isso é um estudo um pouquinho mais ativo. Ou passivamente. Você pode fazer passivamente, por exemplo, quando você está na academia, ou quando você vai ali na esquina comprar um pão de a pé, ou quando você está limpando a sua casa, ou quando você está lavando a sua louça. Bota o fonezinho de ouvido passivamente, você está prestando a sua atenção motora, está ali lavando a louça, mas você está aqui ouvindo o seu podcastzinho de inglês. Faça muito disso, horas por dia. Se você conseguir encaixar durante o seu dia, enquanto você está fazendo umas coisinhas no trabalho, enquanto você está limpando a casa, enquanto você está dirigindo, você conseguir encaixar listening, podcast, você consegue facinho encaixar 2 horas de listening passivo no seu dia aí com tranquilidade. Faça muito listening. Essa foi a dica número 1. A dica número 2 é uma outra maneira de a gente automatizar este processo, é através do reading, né? Esses livros em especiais aqui, ó, é uma coleção da Oxford chamada Bookworms, né? Graded Readers. É uma coleção que a Oxford fez. Esse aqui é um livrinho do Sherlock Holmes, português e inglês, bem legal também. São livros de pessoas que não têm quase nada de vocabulário até pessoas que têm mais vocabulário. Esses carinhas aqui são muito legais, porque esses livros eles são divididos por levels, olha só. Aqui é o level iniciante, aí 1, 2, 3 até o level 6. E cada um desses grupos aqui, level 1, por exemplo, ó, level 1, temos aqui o level 1, ele usa somente 400 palavras. Tem 400 palavras e o livro inteiro é escrito usando somente essas 400 palavras. Então são palavras fáceis, selecionadas, e eles usam só aquele grupo de palavras ali para escrever aquele livro. Então ler é uma ótima maneira de você também melhorar o seu speaking. Ali você pode ganhar vocabulário e você pode praticar um pouco da sua habilidade motora também ali. Como, Ellison? Lendo em voz alta. Então você pega aqui a leitura e você lê em voz alta. 100 years ago, the world was very different. Poor people lived in cold, dark homes and never saw a doctor when they were ill. Leia em voz alta, você está
praticando não só a leitura, não só vendo vocabulário e ajudando a transformar tudo aquilo ali que a gente está conversando em algo automático, mas você também está praticando os músculos da sua face e da sua língua para que esta parte motora da fala também se torne mais automática. E último, mas não menos importante, eu vou manter as dicas aqui para coisas que você possa fazer sozinho, não vou sair deste campo. A última dica então, fale com você mesmo. Aquela dica clássica, Ellison, você falou que não ia ter dica clássica, só que essa dica é muito boa. Converse com você mesmo em inglês. Sabe a vozinha que fala com você aqui dentro? Aqui meio esquizofrênico isso, né? Aquela vozinha aqui dentro. Tenta contar coisas pra você mesmo em inglês. Conta o que você fez de manhã, o que você vai fazer depois, o que você vai fazer à noite, quais são os seus planos para o final de semana, algo que aconteceu. Force-se a fazer esse tipo de atividade, porque isso aí com certeza vai ajudar você neste processo de deixar a sua fala automática. Então esses eram os pilares que eu queria tratar um pouquinho aqui com você, para você entender que o processo de melhorar a fala é um processo, no final das contas, de criar um hábito de automatização, só que este hábito, ele é multifacetado, não é simplesmente uma coisa que a gente fala que é só isso aqui, não. Você percebeu que o listening é importante, o reading é importante e a fala também é importante no final das contas. Que a gente não tem somente a habilidade aqui de pensamento, de criar palavras, criar frases, desenvolver elas aqui, mas também de botar para fora. Então, é uma habilidade que, se eu não estou enganado, chamamos de psicomotora, né? Envolve o pensamento e envolve também você movimentar a sua boca para criar aqueles sons. Eu espero que eu tenha conseguido dar uma pequena contribuição aqui para você entender, abrir um pouquinho a sua mente quanto ao inglês e que você aplique. Principalmente, Ellison, escolha uma coisa que você falou aqui para que as pessoas levem mais a sério. Listening. Faça muito listening. Isso aí com certeza vai ser um pilar mais importante para você melhorar, inclusive, muito a sua fala. Espero que você tenha curtido as dicas aí, espero que você aplique elas. A gente se vê num próximo vídeo e peace out.